O vídeo de hoje foi bastante pedido, é um vídeo sobre escola. Eu vim conversar com vocês sobre escola secundária, que é a Middelbare School aqui na Holanda. Hoje eu vim conversar mais sobre o processo, como é que tá sendo pra gente essa saga. E toda vez que eu posto no Instagram eu falo a saga da Middelbare School, né? A saga da escola secundária aqui na Holanda. Por que que é uma saga? A minha filha, para vocês entenderem, né, quem tá chegando agora, eu tenho 3 filhos. A mais velha é a Júlia, ela tem 11 anos e ela está no grupo 8 da escola básica, que é a escola primária aqui, que se chama Basisschool, o que significa que é o último ano dela. Então ano que vem, né, o ano letivo aqui na Holanda acaba no meio do ano, que é quando a gente tem o verão. Então no próximo ano letivo, digamos aí a partir, né, meados de agosto, começo de setembro, ela vai começar na Middelbare School, que é a escola secundária. O que faz, né, uma saga? Por que esse processo assim tá sendo tão complexo? Primeiro porque o sistema holandês, o sistema de educação é bem diferente do que a gente está acostumado, do que eu, né, estou acostumada. Meu marido é holandês, então ele já conhece o sistema, claro, mas para mim tudo foi muito novidade aí. A Holanda tem níveis de escola secundária. Então quando a criança termina a escola primária, ela vai para o segundo grau, né? E aí a criança recebe para começar um advies, que é um conselho, uma recomendação da escola para qual nível ela deve ser. E são 4 níveis, basicamente 4 níveis, sendo que o mais alto é o VWO, depois tem o HAVO, VWO, que é uma combinação, tem o HAVO e depois tem o VMBO, e dentro do VMBO tem também, se eu não me engano, 4 vertentes, que é assim, desde uma educação mais prática até a teórica. Então, são diferentes níveis que a criança pode aí receber, né, como uma recomendação da escola para seguir o ensino médio. E essa recomendação, ela é importante porque ela tem a ver com o futuro escolar da criança. Então, por exemplo, uma criança que faz VWO, que é o nível mais alto, quando ela terminar a escola secundária, que dura 6 anos, é a criança que pode ingressar na universidade. E aí né, o pessoal que chega aqui fala assim, não, mas como assim? Se não for para o VWO, significa que não pode ir para a universidade? Não é bem assim, porque uma criança pode entrar num RAVO, por exemplo, no RAVO VWO, fazer os 4 primeiros anos, depois fazer mais um ano, depois mais um ano, e aí concluir com o diploma VWO. Além disso, para mim, assim, o que foi um certo conforto, existe uma diferença aqui. A gente não faz muito essa diferença no Brasil, eu não sei como é em Portugal, mas no Brasil a gente não faz uma diferença entre uma faculdade e uma universidade, né, digamos assim. Aqui a universidade sei lá, te dá uma base mais científica, mas existem cursos que são compatíveis com os cursos de bacharel que a gente tem no Brasil, que aí seriam HBO opleidingen. Então significa que uma criança que faz um RAVO, por exemplo, um RAVO VWO, então não termina aí com esse diploma do VWO, ela também pode ingressar depois nesses tipos de cursos. Não é uma universidade, mas ela vai ter um diploma de bacharel, né, e depois, se quiser fazer o master, então assim, tem como continuar estudando. Então assim, é muito importante pra gente, né, assim como os pais, a gente tá bem alerta pro tipo de recomendação que a criança vai receber. Então isso tem um fator bem importante aí para decidir que tipo de escola que ela vai. Mas e aí vem sempre a pergunta, mas como é que eles decidem, como é que eles escolhem, né, o tipo de nível que a criança vai? Bom, é basicamente baseado no CITO Exam, que é uma prova que as crianças fazem aqui 3 vezes ao ano, e essa prova eles começam a fazer desde pequenininhos, assim, quando eles têm 6 anos de idade, no grupo 3. A minha experiência, pelo menos, né, com a minha filha até agora, e também com o do meio, que tem 9 anos, é que quando eles vão chegando no bovenbouw,
como se fosse tipo um ginásio, assim, eu não sei, eu sou da época do primário, ginásio. Quando eles estão, a partir do grupo 5, grupo 6, 7, 8, aí é muito importante a performance deles num sítio, e aí isso sim vai ter uma influência grande na decisão da escola, do professor, para que tipo de nível que a criança vai. E esse conselho, ele é baseado na nota do sítio e no desenvolvimento da criança. Então ela é avaliada pelo professor, por exemplo, como que ela se comporta na sala de aula. Enfim, são vários fatores, e a partir desses fatores, inclusive a nota das provas, da prova, né, do sítio, eles decidem qual tipo de escola que a criança vai. Isso é só uma introdução, pra vocês terem uma ideia. Tô falando aqui há 5 minutos só para tentar dar um pouco de contexto aí na questão das escolas. Bom, ano passado, 2020, Julia estava no grupo 7 e aí ela recebeu o Voorlopig Advies dela, que é essa recomendação provisória. Às vezes me faltam as palavras. E isso já dá uma base para ela, né, pra gente. A gente fica sabendo mais ou menos que tipo de escola que ela pode ir, que tipo de educação que ela vai poder procurar. Com isso, no ano passado, a gente começou a dar uma olhada nas escolas aqui em Amsterdã. Para mim foi muito importante porque eu não fui educada na Holanda. Eu vim para cá com 23 anos, então toda a escola, até a faculdade, eu fiz tudo no Brasil. Então para mim foi muito importante para eu entender como é que funciona o sistema por aqui. Foi ótimo porque ano passado, antes, né, Covid-19, antes da gente entrar nessa crise do corona e quarentenas e lockdowns, a gente conseguiu visitar algumas escolas na cidade. Foi muito bom pra gente ter mais feeling mesmo, sabe? Pra você, sei lá, entrar numa escola, visitar, conversar com o professor, conversar com os alunos. Porque esse ano, gente, tá tudo fechado. Então, as escolas até organizam, assim, Open Dagen, tudo online. Então, a gente já inscrevi a Júlia em várias e a gente está visitando a escola. Eles fazem webinar, né? Então, montam lá um webinar e a gente assiste online e você pode fazer pergunta por chat. Se ficar dúvida, você manda e-mail, mas não é a mesma coisa do que visitar uma escola fisicamente. Bom, ano passado, com o Voorlopig Advies dela, a gente tem uma ideia mais ou menos qual nível que ela vai. Esse ano, ela recebeu um livro, vou lá pegar, peraí, voltei. Ela recebeu esse livro aqui, que todos os alunos recebem, pelo menos na região de Amsterdã, que é um Keuzegids, que é um guia de escolha aí das escolas Voortgezet Onderwijs. Esse livro ele explica, é um guia, então ele conta um pouco do processo, né, como tá cheio de anotação aqui, ele vai contando um pouco do processo e aí, essa aqui é a lista dela, e aí ele tem as escolas, tá vendo? Uma descrição das escolas. E aí, olha, pra vocês terem uma ideia como que funciona, tá aqui, ó, o tipo, não sei se vai dar pra ver direito, mas aqui tá assim, o tipo de escola, né? Essa aqui é o quê? É o MLA, é o Montessori Lyceum Amsterdam. Então aqui tá lá, essa escola oferece Praktijk Onderwijs? Não. VMBO-B, VMBO-K, VMBO-T, não. VMBO-T sim. HAVO sim, VWO sim. Então, dependendo do nível, né, você pode se basear pelo advice aí da criança, sabendo mais ou menos o nível que ela vai ter, você pode falar, essa escola é interessante. O que a gente fez? Ela é super organizadinha. Bom, nós sentamos, tiramos uma tarde aí, umas horinhas, e começamos a escolher as escolas. Por quê? Se você mora, de repente, numa cidade menor, ou num vilarejo, num dorp, num lugar menor, talvez tenham 2 escolas, 3 escolas para escolher. Se você mora em Amsterdã, tem um monte, tem centenas de escolas.
Além, centenas não sei, mas tem muita opção. E também tem muita criança. E tem muita concorrência. Então as melhores escolas acabam sendo as mais desejadas. E aí, o que acontece? A prefeitura decidiu, já tem uns anos esse processo, fazer um esquema de sorteio. É praticamente uma loteria. A criança, o processo é o seguinte, a criança ela tem que fazer uma lista com 12 escolas, Preencher essa lista, a gente ainda vai receber a documentação da prefeitura, é tudo oficial, você preenche com 12 escolas da sua escolha. E aí você leva essa tua lista com, não sei cópia de qual documento que tem que levar, mas você se inscreve na escola número 1, ou seja, na escola que está no topo da sua lista, sua escola de preferência. Aí você entrega essa lista, acende as velas e começa a rezar. Porque daí é um processo, não, o processo de seleção é um sorteio, é praticamente uma loteria, é uma loucura, eu acho uma loucura. Eu acho que dependendo de onde você morar, tem, sei lá, as escolas da região, a escolha seja mais fácil. Em Amsterdã o processo é esse, é bem chatinho, é bem, assim, dizem que ele é mais honesto, mais justo no sentido de que todo mundo tem a mesma chance, isso eu até entendo. Eu, particularmente, tenho achado o processo extremamente ineficiente, porque, assim, as escolas estão fechadas agora por causa do lockdown, então a gente não tem como visitar. Mas se estivessem abertas, imagina você visitar 12 escolas fisicamente. E assim, não é que você pode entrar lá todo dia e falar, oi, eu vim visitar, posso conversar com a diretora. Tem os dias programados, tem dias que, sei lá, tinha 3 escolas para visitar, então é impossível você visitar, é praticamente impossível você visitar 12 escolas ou mais, né? Porque de repente você faz uma lista com 12 e chega em 2, 3 e fala, não, essas tô fora da minha lista. Isso aconteceu com a gente, aconteceu com a Júlia e então eu tenho achado muito ineficiente. O que a gente tem feito, né? Fizemos a lista dela, eu procurei no site de todas as escolas. Aqui tem bastante informação do tipo, né, da escola, da metodologia, lógico, o endereço, porque é importante, a gente mora na zona leste da cidade. Se ela quiser ir para uma escola da zona oeste, gente, estamos falando de crianças que pedalam, né, de 12 anos. Então, é uma coisa que ela tem que levar em consideração. Além do tipo de advis que ela vai ter, o tipo de escola que ela gosta. Por exemplo, tem escolas que são super focadas em esporte, tem escolas que oferecem mais cultura. Então tem que ver o que a criança gosta, qual a afinidade dela e fazer essa lista gigante. Então o que a gente fez, né? Fizemos nossa lista, acho que com 13 escolas. Aí fomos em todos os sites das escolas para ver se as escolas iam oferecer um tipo de open dar, webinar, enfim, alguma coisa, algum material. A maioria oferece, então eu inscrevi a Júlia, nossa, em sei lá quantas escolas. E agora tá acontecendo isso, mais ou menos começou semana passada ou retrasada. A gente tem acho que umas 2 escolas por semana onde a gente participa de um webinar. No começo, assim, a primeira a gente tava super empolgadas e tal, fazendo pergunta, na segunda, só que você vai vendo os seminários online e fala, ok, tipo, é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Então a gente deu uma desanimada. O Casey e a Juju deram uma volta pela cidade de carro, tiraram uma tarde aí no fim de semana e deram aquele rolezão por Amsterdã pra ver onde ficam as escolas, pra ver o prédio de fora, do tipo, ok, esse bairro aqui fica num bairro legal, tem alguma coisa por perto, porque assim, eles têm pausa, né, no almoço. E aí, tem alguma coisa, tem um parque por perto, tem um lugar pra gente ir, não tem? Pra ver essas coisas. E o que a gente tem feito também a gente tá indo visitar as escolas de bicicleta no final de semana normalmente. Então assim, por mais que esteja tudo fechado, porque as crianças estão tendo aulas em casa nesse momento, aula online,
a gente está indo pedalar para ter uma ideia da distância, do caminho. É um caminho legal, dá para ela fazer sozinha, ela vai conseguir voltar, né? Sozinha, provavelmente com alguma criança, faz amigos, tal, do bairro. Mas assim, para ter uma ideia se, sei lá, tem ciclovia ou não, é no meio de um bosque, sabe? Então a gente tá nessa fase aqui ainda de conhecendo as escolas. Tem vários tipos de metodologia, como eu disse. Tem escolas bilíngues também, que oferecem, se chamam TTO, Tweetalig Onderwijs, que é educação com duas línguas. E a Júlia tem bastante interesse por esse tipo de escola, então são escolas concorridas, mas assim, tem bastante tipo de escola, sabe? Eu acho que isso nessa parte eu tô achando bem positiva. A gente tá vendo para ela escolas HAVO, VWO, então escolas que tem tanto HAVO quanto o VWO, que provavelmente aí vai ser a recomendação dela. Ela vai entrar em semana de prova agora, na semana que vem, nas próximas 2 semanas, e a nota dela vai ser... pode ajudar a melhorar ou piorar aí a recomendação. Os professores acreditam, eles já disseram que não, que assim não deve mudar muito. Voltando a falar agora um pouquinho sobre a questão do sorteio, como é que é feita aí essa loteria das escolas, vou chamar de loteria de escola. A gente também teve uma reunião escolar na escola dela, onde eles explicaram como é todo esse processo, e o que eles nos disseram, né, a todos os pais, é que é assim, você preenche o formulário, como todas as crianças. Aí imagina que todos esses formulários, sei lá, sejam embaralhados e colocados em uma pilha. E aí é feito por um notaris. Notaris é como alguém de um cartório, então uma pessoa própria para fazer isso, apto para fazer isso, é bem sério mesmo. E aí, imagina a pilha, pega o primeiro, tá lá o nome da primeira criança, Petertje, enfim. Qual é a opção, o que tá no número 1 dele? Ah, escola X. Eles vão olhar, tem vaga na escola X? Tem vaga. Check. Então o Petertje vai para a escola X, que é a primeira opção dele. E assim vai, formulário por formulário. Então o que acontece? Se você der o azar de ser um dos últimos, quando eles tirarem o teu formulário, vamos lá, escola número 1, tem vaga? Não. Escola número 2, tem vaga? Não. Escola número 3, tem vaga? Não. E assim vai. Aí vai chegar a escola número 8, tem vaga? Tem. Então vai para a escola número 8. Eu tava lendo... eu não lembro agora exatamente dos números, mas assim, a grande maioria acaba conseguindo uma vaga dentro do top 5. Então, assim, seja bem aí, os professores falaram também, faça uma lista aí onde o top 5 seja bem importante para você. Eu acho que para evitar também, né, frustração, enfim. Mas você não pode, né, você tem que levar em conta que há uma chance de você cair no número 12 da tua lista, entendeu? Então coloque apenas escolas onde você realmente queira estudar. Essa parte é bem difícil, porque apesar de ter bastante escola aqui, gente, imagina, escolher 5 escolas já é difícil. 8 escolas, assim, eu acho que a Júlia, a lista dela até o 8 vai. Depois, do 8 ao 12 é encher linguiça. Mas tem um risco, e eles falaram que a criança não vai para uma escola que não esteja naquela lista. Então, ela acaba sendo colocada em pode ser a número 12, mas ela vai para alguma escola da lista. Mas a gente fica, né, um pouco apreensivo, um pouco com friozinho na barriga, porque é um processo bem diferente, é um processo que a gente não tem em mãos, não dá para você pensar numa estratégia do tipo, nossa, quero muito naquela escola, mas é concorrida, então eu vou colocar no número, sei lá, 3. Não, se você quer muito, você coloca no número 1 e torce aí para ter lugar. Então, nessa parte é um pouco, acho às vezes um pouco complicado. Então, o que a gente está tentando fazer com ela é montar aí uma lista de escola com pelo menos 8 bons nomes, né, que ela, claro, escolha 8 tipos de escola onde ela queira estudar, para evitar aí uma frustração, uma tristeza, enfim,
para não ficar desapontada caso ela não caia no, sei lá, no top 3 dela. Outra coisa que eu fui descobrir esse ano apenas é que algumas escolas, elas dão preferência para crianças vindo de escolas com educação específica. Por exemplo, se uma criança estudou em uma escola com metodologia Montessori, existem algumas escolas aqui em Amsterdã, isso na Basisschool, né? Então, a criança foi na escola primária na Montessori. Quando ela for para a secundária, que é o Middelbare School, existem algumas escolas que vão dar prioridade para essas crianças. Isso eu acho uma sacanagem. Não, sério, na boa. Porque eu entendo que se a criança teve um tipo de metodologia por 8 anos, que seria melhor ela continuar, né, tendo o mesmo tipo de metodologia nos próximos anos. Mas como é que a prefeitura inventa um sistema de loteria, um sistema de sorteio onde crianças têm preferência? Isso eu achei, enfim, isso... O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma olhada nas perguntas que vocês mandaram pelo Instagram, já tem um tempo, e vou tentar respondê-las. É verdade que existe um direcionamento para quem vai fazer determinada faculdade? Para determinada faculdade, depende o tipo. Dentro das escolas também, existem escolas mais especificadas, mas, por exemplo, tem um currículo voltado mais para tecnologia, que tem um currículo voltado para a parte artística. Tem uma escola que é super famosa aqui, que é voltada para dança, então criançada que canta, dança, musical, essas coisas, acaba querendo ir para lá. Então tem sim, dependendo com o currículo e o tipo da escola. A Aline está perguntando, sou nova aqui e não entendi bem o sistema. Essas são escolas públicas ou privadas? Estamos falando de escolas públicas, tá? Existem escolas privadas também, existem escolas privadas no país inteiro, escolas internacionais também, mas estou falando de escola pública. Como fica no caso de seguir uma educação Waldorf, por exemplo? O processo é o mesmo, tá? Tem escola Waldorf aqui em Amsterdã também, é uma Basisschool normal. Waldorf se chama Vrije School, que é uma escola livre, Vrij significa livre. A criança segue a escola, faz o ensino, tem o ensino primário lá e depois vai para o ensino secundário normalmente. A Paula está perguntando, as 12 escolas são próximas de casa ou isso não conta quando você faz a inclusão na lista? Não conta, você tem a liberdade de escolher aí 12 escolas dentro de Amsterdã. Inclusive até crianças que moram fora, vamos supor que, sei lá, uma criança mora em Purmerend ou em Zaandam, que é tudo aqui perto, Amstelveen, a mesma coisa, essas crianças também podem optar por estudar em Amsterdã. E do contrário, a mesma coisa, se uma criança quiser ir para uma escola em Weesp ou em Diemen, também é possível. A Catarina está perguntando, quando a criança, 11 anos, ainda não sabe a língua, como é que se faz? Para quem está chegando agora, eu sei pelo menos em Amsterdã, existem 2 ou 3 escolas, posso procurar depois, 2 com certeza, que são escolas assim internacionais, né, entre aspas, e são escolas focadas também para newcomers, são para as pessoas que estão chegando agora. Então, para essas crianças é interessante inscrevê-las nessa escola, uma dessas 2. Na verdade, o melhor é entrar em contato com eles para ver se você pode inscrever diretamente, porque essas escolas ensinam em inglês e aí também tem um foco para a criança aprender o holandês. Então são escolas especializadas nessas crianças que estão chegando agora na Holanda. A Juliana está perguntando se no sorteio eles levam em consideração onde a criança mora, para não estudar longe. Não, não levam, a escolha é sua. Se você quiser colocar uma escola, vamos supor que tem uma no teu bairro, ótimo. Se você não quiser também não tem problema. Agora, se seu filho quiser estudar do outro lado da cidade, você também pode colocar isso na lista. A Manuela perguntando, minha filha faz 11, nos mudamos no início de agosto, estamos em Londres, quero saber tudo, por favor.
Manuela, olha, eu te recomendo de qualquer forma assistir o outro vídeo também sobre escolas. No blog tem bastante informação. E eu vou procurar o nome dessas duas escolas aqui que eu falei em Amsterdã, que são focadas para pessoal que está chegando agora, para vocês entrarem em contato diretamente com elas, tá? Quais são os meses de início do ano letivo? As aulas começam em setembro? Sim, o ano letivo começa aqui depois das férias de verão. A data exata, a gente não tem uma data fixa como, sei lá, 1º de setembro, mas normalmente é aí metade para o fim de agosto, começo de setembro, começa o ano letivo. As crianças começam a estudar na data do aniversário? Sim, mas isso aí para as crianças que vão entrar na Basisschool, que é a escola primária, é super comum quando elas fazem 4 anos, aí é o dia que elas começam a frequentar a escola, é o presente de aniversário poder ir na escola, é super fofo. Com o lockdown, essas coisas mudaram, o meu caçula fez 4 anos no ano passado durante o lockdown, então a professora, ele já estava inscrito na escola, já sabia quem quer ser professora, ela ligou com a classe, a gente fez um bolinho, contou parabéns para ele, mas foi mais simbólico. Para crianças pequenas, a escolha também é por um sorteio? Sim, hoje em dia também para Basisschool aqui na Holanda, mentira, para Basisschool em Amsterdã, também é por sorteio, e aí, se eu não me engano, são 8 escolas ao invés de 12. Já é preciso escolher a área de preferência? Não necessariamente. O que acontece é que a maioria das escolas, o primeiro e segundo ano, eles não precisam fazer uma escolha. O que eu estava falando, né, na resposta anterior é que algumas escolas elas têm um perfil mais voltado, por exemplo, para uma parte técnica ou uma parte, sei lá, algemeen, né, uma parte generalizada. E normalmente no primeiro ano, pelo menos no primeiro ano, eles não precisam fazer essa escolha. Mas aí, mais uma vez, varia muito do tipo de escola. A Lorena está perguntando se a gente só pode escolher as escolas pelo nível dado pela escola primária. Sim. Então, você só vai escolher o tipo de escola depois que você tiver, né, que seu filho receber aí esse advies, que você receber essa recomendação para a escola. Então, não adianta você falar, eu quero que meu filho vai fazer Gymnasium ou Ateneu, Gymnasium é o nível mais alto que tem, se a criança recebeu, por exemplo, um nível HAVO. Ele pode até chegar lá, mas não vai ser logo de início. A Fernanda está perguntando a questão das faculdades, né, ela diz que não entende como que funciona, todo mundo pode ou não pode. É um pouco complexo mesmo, mas assim, universidade é quem tem nível VWO, mas isso não quer dizer que se a criança não tiver o nível VWO, ela não vai poder estudar, não tem mais educação depois da escola secundária. Não é bem por aí, tá? E a Ju tá perguntando se existe algum critério objetivo que defina para qual stream seu filho vai. Olha, é uma combinação, são vários critérios. Então tem o resultado da prova, né, do CITO, que eles fazem desde pequenininhos. E aí, mais uma vez, na minha experiência, eu vejo que os professores, eles olham, assim, isso começa a contar mais a partir do grupo 5, 6, 7, aí realmente o resultado dessas provas é fundamental pro advies da criança, mas também os professores olham muito na questão comportamental, na questão do desenvolvimento. E antigamente, assim, sei lá, anos atrás, a nota, ela tinha um peso maior na decisão. Então, se vamos supor que era uma criança, sei lá, que tinha um comportamento, uma criança bagunceira, é um exemplo qualquer, tá, gente? Uma criança bagunceira, que o professor falaria, bom, acho que essa criança não vai conseguir no nível mais alto, porque é uma criança que não presta muita atenção, que fica conversando com os amigos. Eu não sou professora, eu só tô dando um exemplo meio absurdo. Mas aí vamos supor que aquela criança vai lá e tira a maior nota da classe. Aí naquela época o professor não tinha muito como falar, não, vou baixar o advies aí da criança. Então há anos atrás a nota contava mais. Hoje em dia isso mudou. Hoje em dia o comportamento da criança e aí a recomendação do professor, ela acaba pesando até mais
do que a nota. Lógico, se uma criança tiver notas excelentes e um comportamento não tão bom, vai ser muito difícil do professor colocá-la num nível mais baixo, porque aí não vai condizer, né, com a criança, com o tipo de aprendizado, o tipo de desafio que essa criança precisa. Mas a recomendação dos professores, porque isso normalmente não é só um professor que decide, mas a recomendação dos professores tem um peso aí muito grande. É isso, gente. Seguimos aqui escolhendo escolas, participando de seminários, pedalando por escolas na cidade. E agora a Juju tem prova, vamos ver como que ela vai se sair. E lá pela metade de fevereiro, a gente vai ter a reunião com os professores, onde nós vamos receber aí, onde ela, né, vai receber a recomendação final. E aí com essa recomendação final ela vai poder preencher a listinha dela e entregar, se inscrever na escola. E depois que a gente entregar essa listinha aí, ó, fingers crossed, fazer muita oração e ter fé que vai dar tudo certo. Mas às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que você fica? Eu tô até que tranquila, assim, eu acho que essa coisa de você visitar a escola, conversar com o professor, conversar com o diretor, tem muita escola boa, sabe? Então, não sei, eu sou uma pessoa muito... eu gosto do meu copo tá sempre meio cheio, então eu continuo pensando positivamente, acho que vai dar tudo certo sim, e independente para qual escola que ela for, eu acho que vai ser uma boa escola, tenho fé que vai dar tudo certo. Muito obrigada por assistirem aí o vídeo, se vocês tiverem mais alguma dúvida, se ficou alguma questão, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando. Não deixe de compartilhar o vídeo, de curtir o canal e até o próximo.